Olá a todos, vamos para o nosso segundo capítulo dessa nova série, Mente Saudável, aqui no YouTube. Recebi um feedback excelente sobre o primeiro vídeo, fico muito satisfeito, queria agradecer a todos que se manifestaram, queria convidar todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, né? Não por uma vaidade minha, por querer alcançar um número, mas é porque o YouTube, na medida que a gente vai ganhando inscritos, ele vai ele mesmo promovendo o vídeo e disponibilizando ferramentas legais para a gente poder aperfeiçoar ainda mais esse trabalho. Então, continuando nossa série, né, sobre essa situação esdrúxula que a gente está vivendo aí de quarentena, alguns chamam de confinamento, outros não chamam, tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Eu vou falar, como de costume, sobre o que a gente sabe, né? E não sobre achismos ou opiniões baseadas no que a gente quer acreditar. Então eu selecionei para hoje, né, um tema relacionado a um dos riscos da quarentena, que é um problema que certamente vai ocorrer e cujo reflexo vai ser visto depois que essa quarentena acabar, que é a tendência do aumento de consumo de substâncias psicoativas, principalmente álcool, cigarro e maconha, né? Por que isso vai acontecer? Né? Porque a gente está ocioso, obviamente, a gente está com excesso de tempo e tudo, e a gente não consegue direcionar a nossa energia para uma coisa produtiva o tempo todo. Então, por que a gente recorre a substâncias psicoativas? Né? Eu acho que vale a pena a gente dar um pequeno panorama de como que as coisas são, porque, como eu disse da outra vez, vocês desculpem se eu estiver sendo repetitivo, se a gente conhece como que um problema funciona, a gente tende a enfrentar melhor o problema. Então, vamos começar com a consideração de que todo organismo ele tende a buscar o prazer, né? O tempo inteiro a gente está tentando equilibrar o prazer com a obrigação, né? A vida não pode ser prazer o tempo inteiro, senão o prazer perde o sentido em si mesmo, né? E senão a gente não sobrevive, né? Mas o prazer, então, ele só existe em função da falta de prazer, né? O fim de semana só é legal porque tem a semana dura de trabalho aí, né? De segunda a sexta. Para quem não tem que trabalhar, o fim de semana nem sempre representa um prazer tão grande assim como para quem tem. Da mesma forma as férias, da mesma forma as situações de exceção, né? Uma viagem mais elaborada, né? Um restaurante melhor, um vinho mais caro, enfim. Então, o prazer é a busca permanente do nosso organismo e a gente fica tentando ali equilibrar, né, o prazer e a obrigação. O fato é que a gente busca o prazer. E o ideal seria que a gente buscasse o prazer de uma maneira mais refinada, né? O prazer de ler um livro clássico da literatura, né, é completamente diferente do prazer de ler uma notinha de WhatsApp, né? O prazer de ver um clássico do cinema, né, ou do teatro, enfim, é diferente do prazer de ver um videozinho do YouTube. Mas o fato é que os prazeres mais fáceis, né, os prazeres menos elaborados, têm sido os mais buscados, especialmente em períodos que a gente tem excesso de tempo. Se você tem falta de tempo, você tende a buscar uma coisa mais elaborada para valorizar o seu tempo. Se você tem excesso de tempo, você tende a ficar buscando prazeres repetitivos, rasos, pouco elaborados, para poder satisfazer essa necessidade química que a cabeça da gente tem. E qual que é o prazer mais fácil que tem? Você consumir uma substância que dê prazer, né? Então você não precisa se dar o trabalho de ver um videozinho qualquer no YouTube, de ler uma notinha qualquer de WhatsApp ou qualquer outra coisa. Você ingere uma substância, coloca uma substância dentro do seu organismo e ela vai se encarregar de produzir esse prazer. As substâncias mais acessíveis, né? Eu não vou nem entrar no mérito da maconha, porque é uma substância que não está liberada ainda e não quero parecer apologista da maconha, né? Mas o que eu vou falar aqui serve para qualquer substância. Eu vou dar o exemplo do álcool e do cigarro,
São duas substâncias regulamentadas, legalizadas, conhecidas, né? Facilmente acessíveis, que estão aí, fazem o mal delas e provocam o prazer que todo mundo que já consumiu sabe que elas provocam. Então, o que acontece? Né? O nosso organismo ele tem receptores, né, que reconhecem uma situação, que nos fazem reconhecer uma situação como prazerosa. São receptores muito, a gente chama genericamente de opioides, né? Quando você consome morfina, heroína, né? São as substâncias mais fortes, né, que se ligam mais fortemente a esses receptores que dão o prazer que dão. Né? O álcool se liga fracamente a esses receptores opioides, mas são receptores que já existem mesmo no organismo. Né? Não é que o organismo cria um receptor específico para o álcool, não. Eles estão lá, a gente produz substâncias que nos levam a sentir prazer. Por exemplo, né? Quando você faz um exercício físico mais forte, né, e tudo, e tem aquela dorzinha, né, do exercício, mas aquela dorzinha ela é prazerosa, o que faz com que a dorzinha seja prazerosa é a liberação de substâncias próprias do organismo chamadas endorfinas. Elas vão agir exatamente nos receptores opioides. Então, o álcool, né, ele age inicialmente nesses receptores. O primeiro gole de cerveja, né, a primeira taça de vinho, a primeira dose de uma bebida qualquer, ela é muito prazerosa porque o primeiro lugar que ela alcança, né, que ela atinge, são esses receptores. Só que o álcool ele tem um mecanismo de ação muito curioso, né? Então, o primeiro efeito dele é de prazer. Depois ele provoca um levíssimo rebaixamento de nível de consciência, que dá aquela euforia, aquela desinibição típica de quem está numa mesa de boteco, que fala bobagem, que exagera uma mentira, que, enfim, o papo fica bom, né? Como todo mundo fala. Essa desinibição leve é tipicamente causada por doses moderadas de álcool. E doses maiores de álcool ou doses crônicas de álcool tendem a dar um rebaixamento maior da consciência, a hora que a pessoa fica sonolenta, porque ela bebe um pouquinho, dá um sono, dá uma lombeira danada, ela se recolhe e pronto. Isso eventualmente não traz problema, a não ser para quem tem a genética para alcoolismo, né? Aí pode desenvolver um quadro mais grave. Mas, em tempos de quarentena, né, que a gente está muito ocioso, a gente tende a recorrer a esses prazeres mais imediatos. Um deles é o consumo de álcool, e o álcool vai cronicamente substituindo essa sensação de euforia inicial que ele dá por essa sensação de rebaixamento de nível de consciência. Qual que é o problema disso? Quando você se propõe a não usar o álcool, você tende a ficar muito ansioso, porque o seu organismo tende a compensar esse rebaixamento de nível de consciência. Então é como se o álcool tivesse, como se fosse uma queda de braço, o álcool estivesse forçando para cá, para a sua consciência ficar rebaixada, e o seu organismo reage para cá, para te manter alerta. Por isso que as pessoas que bebem cronicamente, né, elas se dizem fortes para a bebida, né, porque elas precisam de uma dose muito maior de bebida do que quem não bebe habitualmente para poder ter esse rebaixamento de nível de consciência. Né? Então, com esse período aí de ficar mais ocioso, as pessoas vão tender a beber mais e depois, por causa desse rebaixamento crônico do nível de consciência, ao qual o organismo reage, as pessoas vão tender a ficar muito ansiosas quando elas se propuserem a parar de beber. As pessoas ficam alertas, elas ficam sem lugar, né? Elas ficam muito ansiosas. Então, o recado de hoje é cuidado com a bebidinha, né? Tá vindo um monte de piadinha de celular aí falando, né, que a pessoa consumiu em 3 dias o que ela está saindo pelo 3º dia seguido para comprar bebida para os próximos 15 dias, mostrando um monte de coisa aí, satirizando o consumo da bebida nesse período. Eu, pessoalmente, acho isso muito preocupante
e queria convidar todos a ficar alertas, tá? Não está proibido beber, a não ser para quem tem problema com bebida, obviamente, mas tomem cuidado para não fazer disso um hábito, porque depois que a vida voltar ao normal, pode ser muito difícil renunciar ao hábito de beber todo dia. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Quem puder aí, se inscreva no canal, pelos motivos que eu já falei. E em breve, amanhã ou depois da manhã no máximo, a gente volta com mais um Mente Saudável. Muito obrigado e até a próxima.